dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante, que diz: E foram para Jericó. Quando ele e seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: Que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Você está hoje como esse cego de Jericó, sentado à beira do caminho, sozinho, se sentindo perdido, cego, com uma situação tão difícil que você não dá conta de resolver. Este cego tinha o desejo de voltar a enxergar, mas não tinha o poder de fazer isso. Era totalmente impotente diante dessa situação. Era um momento de muita dor para ele, de angústia. Mas ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele tinha ouvido falar que Jesus fazia milagres, que Jesus podia fazer isso na vida dele. Então, aqui fala que ele correu ali pelo caminho, ele sabia que Jesus iria passar por ali. E quando ele percebe que era Jesus, as multidão, provavelmente ali, ele viu, né, a voz, e ele correu, né, então ali sentado ali naquele lugar, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Enquanto mais o povo gritava, os discípulos, as pessoas mandavam ele calar a boca, porque ele estava incomodando o mestre, mais ele gritava, mais alto. E isso chamou a atenção de Jesus. E aqui fala que Jesus parou e o chamou. E mandou que ele se levantasse e fosse até ele. E aqui fala que ele lança fora a capa e levanta-se de um salto e dirige-se para Jesus. E Jesus pergunta para ele: Que queres que te faça? Será que Jesus não sabia o que ele queria? Com certeza, mas Jesus queria que ele falasse. Jesus sempre quer que a gente fale da nossa dor, da nossa angústia, do nosso problema para ele. O Senhor quer ouvir de nós mesmos o que está dentro de nós. E este cego então disse: Jesus, eu gostaria de voltar a ver. O Senhor respondeu a ele: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Eu quero deixar aqui para você 3 lições dessa passagem que nos ajuda a entender o milagre que aconteceu na vida do cego de Jericó. O primeiro dela é que ele saiu da inércia. Ele era um cego, com certeza ele era um mendigo, né? Porque na maioria das vezes aquelas pessoas ali elas não tinham emprego. Aqui fala, né, que ele era mendigo, fala: E foram para Jericó, quando ele e seu discípulo, uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego, chamado Bartimeu. Então ele era cego, ele era mendigo, provavelmente se ele se deixasse levar por essa dor, por pensar: eu sou um cego, um mendigo, o que é que Jesus vai olhar para mim? Quem eu sou? Não sou nada, não sou ninguém, não sou nem merecedor do olhar de Jesus. Mas ele saiu dessa inércia, ele saiu desse comodismo, ele saiu dessa autocomiseração e disse consigo mesmo: eu irei até ele vai me curar, ele vai olhar para mim. Então ele se posiciona. Este é o primeiro passo: posicionamento, sair da inércia, sair da autocomiseração, sair da lambeção das feridas e se colocar diante do mestre, se colocar diante dele. Esse é o primeiro passo. E o segundo é clamar mesmo, clamar com todas as forças do peito, como ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. A palavra de Deus diz que o Senhor ouve os gritos dos aflitos, e nós precisamos clamar para o Senhor, clamar para Ele e crer que Ele pode nos curar, nos salvar. Não importe quem fale o que quiser falar, está clamando demais, está gritando, está orando muito, está fazendo isso, Deus não te ouve, Deus não te escuta, já faz tanto tempo que você pede, não adianta, essa situação não vai mudar. Muitas vozes contrárias. O cego de Bartimeu aqui, de Jericó,
Não deu ouvido para a voz de ninguém que estava repreendendo ele, que estava criticando ele porque ele estava gritando. Ele simplesmente continuou gritando até Jesus parar e olhar para ele e ouvi-lo. É isso que você tem que fazer. Parar de ficar ouvindo as vozes daqueles que te criticam, que dizem coisas negativas e continuar na fé em Jesus, que ele é o seu Salvador e que ele é quem vai te curar. E a terceira coisa aqui também que é muito importante, que nós devemos pensar, é que quando o Senhor fala com ele, ele escuta a voz do Senhor, ele crê e ele se levanta imediatamente, que fala que ele lança de si a capa. Que capa era essa? Aquela capa de mendigo, aquela capa que ele ficava usando ali, né? Ele não quis saber daquela capa, de cara já jogou aquela capa fora da mendicância, né? E se levantou, né? E fala que ele se levantou de um salto e se dirigiu a Jesus. E quando Jesus lhe pergunta, o que queres que te faça? Ele responde prontamente. O cego respondeu, mestre, que eu volte a ver. Então nós temos que fazer isso, lançar fora essa capa, sabe? Ali do passado, da mendicância, do sofrimento, da dor e dizer, Senhor, eu quero isso, Senhor, é isso que eu preciso. Vocês viram que a posição deste cego é bem diferente da posição daquele outro paralítico que fala, né, também no evangelho de um paralítico que há 38 anos estava paralítico. Quando Jesus chega para ele e pergunta, você quer ser curado? Ele diz, bem que eu queria, mas tem isso, eu não posso, ninguém me leva, ninguém me joga no tanque. E ele começou a falar das dificuldades, olhou para as dificuldades, mas esse cego aqui não, ele olha para Jesus, ele fala, Jesus está aqui, eu não vou perder a oportunidade de ser curado nunca. Então ele diz, eu quero ver, Senhor, é isso que eu quero. E o Senhor responde e o Senhor cura. Por isso que você possa ter as suas atitudes, como teve as atitudes de Bartimeu, e você vai receber sua cura, sua libertação, sua bênção, sua vitória. Amém? Que Deus abençoe você, sua família, sua casa e todos os seus. Pastora Evênia, Goiânia, Goiás.